Bom, boa noite, tá? Eu vou começar, porque daqui a pouco eu também, como está sendo gravado, o Leandro está entrando, acho que o pessoal agora vai começar a entrar. Boa noite, Leandro. Bom, então eu vou... O Leandro conseguiu aí. Boa noite, Leandro, tudo bem? Beleza aí? Tá fechado o microfone. O microfone está fechado, Leandro. Bom, vamos seguindo aí. Pronto. O Leandro, agora sim. Desculpa aí, gente, estava distraído aqui. Boa noite. Boa noite, tranquilo. Bom, vou começar, tá? A reunião está sendo gravada e, como de praxe, eu preciso dar os informes. O Instituto pede uma autorização, né? Que vocês assinem uma autorização de sessão de direito de imagem e de voz. Aqueles que assinaram, fiquem à vontade para se manifestar pelo microfone e pela câmera. E os que não assinaram, eu peço que se manifestem pelo chat, tá bom? Então, dado o recado, essa turma tem, deixa eu ver aqui, ela tem bastante estudante inscrito. Vou lançar a frequência, deixa eu ver aqui, só um minuto. Ela tem bastante estudante inscrito, ainda está faltando bastante gente, são 11 alunos, tá? Então, hoje, na verdade, vai ser para a gente... assim, o Leandro, por exemplo, a Vivi já foi minha aluna em curso remoto, tá? Mas nem todo mundo foi aluno em curso remoto, então hoje vai servir para a gente apresentar a forma de trabalho e a dinâmica do ensino remoto e o programa analítico, tá? E aí a gente pode discutir, fazer algum ajuste, tudo bem? Mas hoje, basicamente, é para isso. Então, eu vou dividir essa apresentação de hoje em duas partes. O Marcelo vai ouvir praticamente tudo de novo aí, tá, Marcelo? E se eu esquecer de alguma coisa, tá? Porque eu falo assim, eu tenho mais ou menos um roteiro, mas eu falo muito de improviso. Se eu esquecer alguma coisa aí, você, por favor, me lembra aí, tá bom? Então, a primeira questão é o andamento do nosso curso, tá? O ensino remoto, ele divide a nossa intervenção de três formas: as atividades assíncronas e as atividades síncronas. As assíncronas, elas devem ser feitas de postagem de conteúdos e atividades interativas. E as síncronas são atividades como essa que a gente está fazendo aqui. Da experiência que eu tive no semestre passado, que foi minha primeira experiência de ensino remoto, e que do ensino médio a gente ainda não parou, tá? Então eu acumulei uma visão e essa visão agora se reflete nesse segundo curso, mas mesmo assim ainda é uma experiência bastante limitada. Então eu fico aberto aí às sugestões. Desde o semestre passado eu ouvi bastante os estudantes e fiz as modificações que a gente julgou necessárias e importantes, tá bom? Então, uma das questões importantes é o andamento da nossa disciplina, tá? A primeira coisa que eu que é a da nossa comunicação. O nosso canal de comunicação oficial e mais importante é o SIGA-A, tá? O do SIGA-A, a Verônica está entrando, peraí. O SIGA-A é da onde parte tudo e é a ferramenta nossa oficial. Ali, por exemplo, hoje eu botei, boa noite, Verônica, eu botei o nosso link de encontro, a Bianca está entrando também, peraí. O nosso link de encontro síncrono hoje. Nem sempre é a ferramenta mais eficiente, mais eficaz, tá? Então, eu sempre peço, e o ensino remoto também elegeu lá o WhatsApp como a nossa ferramenta também de comunicação, mas é sempre importante tudo estar em conexão com o SIGA-A, tá bom? Então, eu peço para vocês, a gentileza, alguém que tem o telefone de todo mundo, meu telefone todo mundo tem mesmo, sempre disponibilizo para todo mundo, para criar um grupo de WhatsApp com essa turma, para a gente poder... Boa noite, Bianca. Para a gente poder se comunicar e a comunicação ser mais fácil. Turma grande, né? Na próxima vez eu esperar um pouquinho mais, porque a turma é grande, tá bom? Então, boa noite, Fernando.
Então, estava falando do SIGA e do WhatsApp. Então, eu peço a gentileza, alguém que tem o telefone de todo mundo, que às vezes tem um papel aí, tipo, de representante, né, que já costuma fazer isso, para fazer o Fernando já criou o grupo, beleza. Então, para fazer esse grupo e adicionar todo mundo no grupo para a gente poder se comunicar. Então, a gente sempre pode ter outras ferramentas, tá? Mas as principais ferramentas nossas são SIGA, e-mail institucional, WhatsApp e o Google Meet, tá? Então, tudo e essas outras três sempre em conexão com o nosso SIGA, tá bom? A mais eficiente é o WhatsApp, porque o WhatsApp é telefone, todo mundo olha pelas questões pessoais e tudo mais, então é a ferramenta mais eficiente de todo mundo aí para a gente. Quero que me adicione, por favor, por favor. A ferramenta mais eficiente, porque a gente olha também o WhatsApp pelas nossas questões pessoais. E o e-mail institucional? Eu não tenho mais olhado o meu e-mail pessoal, porque desde o ensino remoto, eu usava muito pouco o e-mail institucional, eu encaminhava o meu e-mail institucional para o meu e-mail pessoal, só que com o ensino remoto, as coisas têm que se institucionalizar, eu acabei adquirindo o hábito diário de acessar o meu e-mail institucional e eu não tenho mais acessado com muita frequência o e-mail pessoal. Muita gente tem o meu e-mail pessoal, então eu peço que quem me mandar e-mail me mande para o e-mail institucional. Feito isso, né? Então o SIGA é a plataforma oficial, mas a gente trabalha também em outras ferramentas. Mas eu peço a gentileza e peço, por favor, que a gente dê prioridade. Por que esse canal de grupo do WhatsApp ele é importante? Porque é muito difícil eu atender às demandas individuais. Elas acabam, por exemplo, as pessoas me mandam WhatsApp pessoal, me mandam e-mail também, e é muita coisa que eu recebo diariamente. Então, elas vão caindo lá embaixo. Então, às vezes, você me mandou uma mensagem de WhatsApp, aí eu não pude responder naquele momento, aí eu vou recebendo outras mensagens, ela caiu lá embaixo, e acaba que às vezes eu posso demorar a responder, e às vezes ela até se perde no meio de tantas mensagens. Eu recebo muita mensagem. Então eu peço que a gente centralize nos grupos, porque uma dúvida pessoal acaba sendo uma dúvida do grupo. E aí eu respondendo para uma pessoa, acabo respondendo para todo mundo ao mesmo tempo. Então, a primeira questão é sempre a gente tentar os canais coletivos. Por exemplo, via grupo. E evitar as comunicações pessoais. Não é por nada. É que essa turma eu tenho 11 alunos. A outra turma tem mais uns 6 ou 7. As turmas de ensino médio, mais 30, 40 alunos cada turma de ensino médio. Então, cada um me mandando mensagem, é muita mensagem, ela vai descendo. E eu não priorizo as mensagens que são individuais. Pode me mandar? Pode me mandar. Sempre que eu puder, vou responder? Sempre que eu puder, vou responder. Não é proibido me mandar as mensagens individuais. Mas eu tenho que estabelecer uma lista de prioridades. E eu informo para todo mundo que as listas de prioridades são os canais coletivos. Porque ali, quando eu respondo uma dúvida, o trabalho perdeu a data, dá para abrir uma data nova? Então, não é só você que vai me pedir isso. Pode ter certeza que tem muita gente me pedindo isso. E aí, quando a gente se comunica nos canais coletivos, já respondendo isso já serve para todo mundo. Já abri uma nova data de entrega do trabalho, agora vai até tal dia. Tá? Já está resolvido ali. Se eu resolvo essas pendências individualmente, é muita demanda que me surge. Então, eu elegi como os canais de comunicação prioritário os canais coletivos. Então, eu peço a gentileza para que vocês sempre deem prioridade aos canais coletivos, aos grupos. O grupo de WhatsApp ainda funciona muito melhor do que o e-mail institucional, tá bom? Às vezes você pode ficar preocupado. Mas e se eu não mandar no e-mail, se eu mandei no e-mail institucional, é certo que aquilo ali é um canal oficial, ficou registrado. Mas o ERI também elegeu grupos de WhatsApp como canais institucionais. Esse meu telefone, na verdade, eu já dou esse meu telefone há muito tempo para os meus alunos,
mas o Instituto nos pediu que a gente disponibilizasse um número, portanto, esse número passou a ser um número praticamente institucional, tá? Embora ele não seja, mas a regulamentação do ERE estabelece esse como um canal de comunicação entre nós. Então, estando ali, ele é também um canal oficial nesse sentido, tal como é ele não tem o mesmo status do SIGA-A. O SIGA-A é o principal caminho, tá? Então, se você quer alguma coisa assim mais oficial de todas, ela é o SIGA-A, tá? Mas eu pediria que vocês fizessem... Claro, a gente vai sempre tentando nos canais coletivos. Se chegar um momento que a sua demanda não consegue avançar nos canais coletivos, aí a gente parte para os canais individuais, tá? Então, eu queria pedir que a gente adotasse essa sistemática. A outra sistemática importante é com relação ao envio das demandas, dos trabalhos. Por exemplo, vocês vão ter que me entregar trabalhos, vão ter que me entregar tarefas, e o canal é o SIGA-A. Nesse, não há possibilidade de ser outro canal. Por quê? Inclusive, quando devolvo, eu já devolvo com nota. Então, a entrega dos trabalhos deve ser via SIGA-A. Ah, estou com algum problema, não consigo via SIGA-A. Claro, a gente tem que sempre tentar resolver o problema de vocês. Mas eu só vou resolver esses problemas por outros canais se a gente esgotar todas as possibilidades via SIGA-A e eu não conseguir resolver via SIGA-A, tá bom? Por quê? É a mesma razão. Então, quando vocês me mandam um e-mail com trabalho... Boa noite, Franciele. Quando vocês me mandam um e-mail com trabalho, esse trabalho aí por exemplo, se eu recebesse os trabalhos via e-mail, dessa turma são 11, da outra turma mais 6, da outra turma de ensino médio mais 30, e mais 30. Eu vou receber tantos e-mails por trabalho que eu não vou saber nem de qual turma se trata. Aí eu vou ter que abrir, vou ter que olhar na lista de chamada, de ver de quem que é. É muito pouco prático isso. O SIGA-A é tudo muito prático. Então, eu abro a tarefa no SIGA-A, vocês anexam a tarefa no SIGA-A, e essa tarefa no SIGA-A anexada, eu já corrijo lá e você já tem o ok que eu vi, que foi corrigido, ali eu posso comentar e ali eu já lanço a nota. Então, o sistema ele vai facilitar a vida tanto para mim quanto para você. Claro que para você facilita, não é tão complicado quanto para mim, porque você vai fazer 5 cursos. Ah, o Thales é professor disso, você tem ali, são 5 diferentes que você vai receber. Mas eu estou recebendo de mais de 100, então complica, tá? Então eu pediria a gentileza da gente sempre resolver todas essas questões pelo SIGA-A. Não resolvemos pelo SIGA-A, aí a gente abre outro canal para resolver esse tipo de problema, tá bom? Com relação aos prazos, quem fez os cursos comigo no semestre passado viu, eu dou uma certa flexibilizada, não sou tão exigente quanto aos prazos. É claro que quando eu lanço uma atividade no SIGA-A, essa atividade tem um prazo. Ah, perdi esse prazo, não consegui. Me manda uma mensagem, sempre priorizando os canais coletivos, pelo grupo do WhatsApp. Porque pode ser que não seja só você que tenha perdido o prazo. Outro colega também perdeu o prazo. Ah, professor, perdi o prazo, será que dá para estender para umas 3, 4 dias, 5 dias, uma semana? Beleza, a gente negocia ali para uma semana a mais de prazo, 3 dias de prazo, vai depender da atividade e tudo mais. Abro eu vou lá, corrijo esse prazo e você anexa a atividade de novo, tá bom? Obrigado, Fernando. Então, sempre o envio de atividades é pelo SIGA-A, porque é o canal oficial e o melhor canal para eu conseguir fazer as correções e ter um gerenciamento das atividades que eu passo para vocês, tá bom? Senão eu não consigo. É muita coisa, a gente acaba se enrolando aqui nesse mundo de coisas. Então tem que ser via SIGA-A, tá bom? Eu já estou desacostumado, não está funcionando. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu esqueci de falar na outra turma, que eu vou pedir nessa turma daqui, tá bom? Depois eu falo na outra turma. Pode me enviar .doc, .docx, .odt, de acordo com o editor que você usou. Isso não há problema.
mas é sempre uma possibilidade de complicação. O arquivo que costuma não dar problema é o arquivo o PDF. PDF é um arquivo que dificilmente dá problema. Então, você precisou fazer uma resenha. Aí, nessa resenha que você fez lá no DocX, não sei qual é a extensão que você mais gosta. O próprio programa transforma para o PDF. Quase todos hoje fazem isso. Os programas livres fazem isso. Um BR Office faz isso. Não precisa nem ser o pago. Ou você pode, o próprio arquivo da impressora que você tem, se você mandar imprimir para PDF, você, em vez de mandar imprimir para a impressora, ele te dá a opção de mandar o arquivo imprimir para PDF. Tenta anexar os arquivos em PDF, tá bom? É mais difícil de perder formatação. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Faltou alguma coisa, Marcelo? Que eu tenha falado lá na outra turma, que eu não tenha falado, eu falei mais. Aqui eu falei menos, não sei por quê. Thales, assim, do seu histórico da outra turma, de quando eu fiz, tá tudo certinho. Tá. Bom, então vamos passar ainda para outras questões, que é a questão do ensino remoto. O ensino remoto, que eu comecei desse jeito, eu me lembrei desse outro, né? As coisas não são tão lineares assim na minha cabeça, não. Mas o ensino remoto, como é que ele funciona? Tem as atividades síncronas e assíncronas. As atividades assíncronas são postagens de conteúdo e atividades interativas. Então, nas atividades, eu divido o meu curso, eu sou bastante econômico nas atividades síncronas. E eu explico por quê. Isso é uma estratégia que eu adotei tanto no ensino superior e que eu venho adotando no ensino médio e vem funcionando bem. O que não significa que a gente não possa fazer um monte de encontros síncronos. Posso fazer tanto quantos vocês solicitarem, tá bom? Mas quando a gente fala que vai fazer uma atividade síncrona, como essa de hoje que está aqui, tem toda uma regulamentação por trás. E eu já consultei a diretoria de ensino, já consultei a chefia de departamento, eles estão cientes da forma... Eu falo isso nos conselhos de classe. No ensino médio, onde isso é muito mais dramático, todo o conselho de classe, eu faço questão de dizer qual é a estratégia que eu estou usando, porque eu quero que essa estratégia seja pública. Eu não quero que isso esteja constando como uma maneira de eu não seguir a regulamentação. Pelo contrário, eu quero seguir a regulamentação. O que me preocupa, aliás, eu não só quero, como eu sou obrigado, eu devo. Qual é a minha preocupação das atividades síncronas? Que existe uma regulamentação em cima dessas atividades. Tem um tempo máximo para isso, elas têm que ser gravadas. Se houver algum problema de gravação, eu tenho que marcar uma reposição, porque está previsto no meu PAPR uma atividade síncrona. Então, eu não acho muito estratégico a gente marcar as atividades síncronas. E até porque a atividade síncrona é uma que acontece como essa que está agora, que eu preciso mobilizar a turma inteira para isso. Mas mesmo eu mobilizando a turma inteira, se houver algum problema da sua parte, você ficou sem internet, não pôde assistir, você assiste a gravação e funciona da mesma forma. Então, eu achei mais prático usar do recurso do atendimento, porque o atendimento, eu não preciso, não há regulamentação para atendimento. Atendimento, ele por sua natureza, ele é síncrono. Então, todo o meu horário de aula, eu estarei disponível para atendimento de vocês. E atendimento, por definição, é síncrono. Então, vocês podem me pedir um link, pode ter um aluno, pode ter 5 alunos, pode ter a turma inteira, a gente pode ficar 5 minutos, a gente pode ficar 10 minutos, a gente pode gravar, a gente pode não gravar, que não vai ter problema nenhum. Então, no ensino médio, só para vocês terem uma ideia, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, o que eu tenho feito no ensino médio? Que o ensino médio há uma demanda maior por explicação de matéria, né? Eles são mais jovens e tudo mais. E se eu marco uma explicação da matéria de forma síncrona, eu tenho toda uma regulamentação. Então, qual a estratégia que eu tenho usado? Toda a minha aula, eu mando o link síncrono para eles. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser entrar, não entra. E, às vezes, tem uma pessoa, às vezes tem 5 pessoas, às vezes tem 10 pessoas,
e em todos eu gravo, porque o meu problema não é gravar, não há problema quanto a isso. Em todos eles eu gravo. Toda vez que eu gravo, depois eu vou lá e jogo no grupo. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, também não vê. Então, eu uso a estratégia, o recurso do atendimento, porque às vezes eu posso entender que 5 minutos já é suficiente. Às vezes eu posso entender que 50 minutos vai ser suficiente, porque vai depender daquele momento ali. Se fosse uma aula síncrona, eu não poderia ultrapassar esse tempo. Se eu der algum problema na gravação, eu estou com problema, vou ter que marcar uma reposição. Não aconteceu de dar nenhum problema na gravação. Pode ter sido uma sorte, mas, enfim, eu não estou amarrado na burocracia da regulamentação da aula síncrona. Então, o que eu quero colocar para vocês é que eu não estou, como é que eu posso dizer, me furtando a encontros síncronos. Eu estou disponível para encontros síncronos, mas eu quero fazê-los como atendimentos. Eu acho que eles produzem mais. Fiz como atendimento, estamos discutindo, poxa, isso aí, peraí, acho que isso aí é legal gravar para a turma inteira ouvir. A gente grava e a turma inteira ouve. Vamos começar já gravando, porque quem não for, isso pode ser uma discussão legal sobre uma dúvida de um artigo, já vamos começar gravando para depois disponibilizar da turma, sem problema nenhum. Então, eu acho que isso tem sido uma estratégia que eu venho usando, que tem funcionado bem. Então, eu pretendo manter essa estratégia nesse curso também, tá bom? Então, eu vou economizar, isso já fiz um pouco disso no semestre passado. O curso será estruturado, na sua maior parte, em atividades assíncronas, e em todos os meus horários de aula, eu estarei disponível para atendimentos. Me pediu um link, na mesma hora eu mando um link de Google Meet, pode ser com a turma inteira, a gente faz a discussão do artigo, a gente faz uma tirada de dúvidas, faz aquilo que a turma achar que está precisando, que está faltando, né? Eu acho que isso complementa melhor o desenvolvimento do curso. O curso, ele vai ser estruturado, se eu não me engano, eu vou rever isso daí, mas pelo que eu já vi ali pelos e-mails que os professores estão trocando, as semanas serão mais curtas. Eu acho que eu vou ter que fazer pelo calendário, eu acho que nós teremos que condensar esse nosso semestre em 3 PAPRs, mas eu vou confirmar isso, tá bom? Mas eu acho que a gente terá tempo para 3 PAPRs. No semestre passado, e assim no ensino médio, até o final do ano, eu ainda estava meio perdido quanto a isso. Mas agora eu estou um pouco mais esperto quanto a isso e estou me estruturando da seguinte forma. Vamos supor que sejam 3 PAPRs. Então, para cada PAPR, eu vou fazer um ciclo e em cada PAPR desse, em cada finalização desse ciclo, será uma avaliação. Se for um PAPR será o curso. 2, teremos dois ciclos. 3 ciclos. 4 ciclos. 5 PAPR, 5 e quantos forem necessários. Acredito que serão 3, tá? 3 PAPRs e 3 ciclos de estudos em cada PAPR. Em cada um desses PAPR, eu preciso enviar, eu preciso enviar as atividades de postagem de conteúdo e as atividades interativas. No semestre passado, o pessoal achou que eu dei uma sobrecarregada. Então, nesse semestre, será feito no sentido de não sobrecarregar, mas no sentido de conseguir dar o andamento. Eu já vou mostrar para vocês o nosso programa analítico, de dar minimamente aquele programa analítico com alguma qualidade. Então, como é que eu vou estruturar? As postagens de conteúdo, eu vou pegar pelo menos um artigo sobre o tema, a gente vai trabalhar esse artigo, aí vai depender do tamanho do artigo, o assunto vai trabalhar numa semana, 2 semanas, 3 semanas, isso depende da extensão do tema. E eu sempre vou alternar. Então, por exemplo, numa semana eu postei o conteúdo, na outra eu vou botar uma atividade. Então, se o texto for longo, se o texto for denso, eu vou subdividir esse texto para sempre ter uma seguinte lógica. Numa semana, numa aula, uma postagem,
na outra aula, uma atividade interativa. Numa aula, uma postagem, numa outra, uma atividade interativa. E só que da outra vez, eu separei as avaliações e coloquei elas à parte. Chegava no final, quando eu colocava uma avaliação falando de tudo isso, o pessoal achou que estava meio sobrecarregado. Então, o que eu vou fazer dessa vez? Para cada uma dessa postagem de atividade interativa, eu vou, junto dela, anexar uma avaliação. Então, nós teremos um monte de avaliação. E quando concluir o PAPR, todo esse processo será a sua avaliação desse ciclo de atividades contidas naquele PAPR. Tá certo? Entendi? Foi claro ou ficou meio bagunçado? Acho que deu para entender sim, Thales. Deu para entender? O PAPR vai ficar mais claro. Tá, então, assim, daquilo que nós fizemos no semestre passado, o que vai ser diferente? Aquelas resenhas, elas já serão pontuadas, para que a gente evite depois uma avaliação sobre aquilo. A única coisa que eu devo manter é depois, lá no final, reservar um período para um pequeno trabalho final, tá? Então, as 2 notas serão essas pequenas atividades, depois mais uma nota de trabalho final. Tá certo? Beleza. Tranquilo? Tá. Ok. Beleza. Então, dito isso, né, tem o Marcelo. Faltou alguma coisa do que eu falei da outra lá? Você que é o meu fiscal aí, ó, que está nas 2 turmas. Então, o PAPR, já tenho o do semestre passado, muita coisa vai permanecer. Mas eu quero fazer alguns ajustes, dar uma revisada nele, e aí na quinta-feira ele será postado no SIGA-A com a primeira atividade de leitura. E aí na terça-feira, a primeira atividade de resenha. Na quinta, leitura. Na sexta, resenha. E assim a gente vai, tá bom? Então, eu vou ter um texto. Essa aqui não tem atividade prática como a de instrumentação. A de instrumentação segue uma dinâmica um pouquinho diferente. Mas essa aqui é uma disciplina de mais de conteúdo. Então, a gente vai trabalhar um conteúdo, nós teremos um texto. Esse texto será avaliado. É muita coisa, tem uma dinâmica, né? Tem uma sugestão. A própria diretoria de ensino já nos passou algo do tipo, né? Como é que a gente contabiliza, né? Horário de aula. Então, a diretoria de ensino... Não, Fernando, cada um eu vou mandar o link. Acredito que cada um mande um link. A diretoria de ensino já sugeriu, a leitura de uma página toma tanto tempo de uma aula, para a gente poder mais ou menos ter algum parâmetro. A redação de uma página demora mais ou menos tanto tempo. Então, hoje, a diretoria de ensino já produziu para a gente, hoje que eu falo, mas não chegou hoje, não. Isso chegou no final do semestre passado. Uma normativa, né, uma orientação para que a gente consiga contabilizar esses tempos. Então, é assim, mais ou menos, que eu vou me orientar. Então, eu vou ter um texto e esse texto será avaliado. Claro que não é matemático assim, uma página demora 5 minutos. Às vezes, o texto tem uma densidade maior, tem uma densidade menor, mas é um parâmetro, tá? Então, hoje nós temos um parâmetro. Então, eu vou ter um texto, esse texto tem um parâmetro, esse texto vai ser trabalhado. Nós teremos 2 aulas. Dessas 2, lembra que eu tenho que falar das aulas extras, tá? Esqueci, já esquecendo. Esqueceu, hein, Marcelo? Então, nós temos que computar esse tempo de aula. Então, eu tenho lá um texto para vocês. Aí eu vou ver, esse texto é para 2 horas de aula? Eu postei para vocês. Não, esse texto é para mais do que 2 horas de aula. Então, eu vou estender ele para 2 aulas, para 2 semanas, não para uma semana só. Então, na primeira semana, será uma resenha da primeira parte. Eu vou subdividir. E cada uma dessas resenhas, eu vou pensar ali como que eu vou criar uma pontuação, tá? Uma tarefa avaliativa. Estou pensando, eu vou só conferir se cada atividade interativa eu posso computar como avaliativa. Porque se puder, está resolvido. Na própria atividade avaliativa, toda atividade interativa, que seja uma resenha, alguma coisa assim, ou um trabalho, né? Alguma outra coisa, eu vou abrir já como
como uma tarefa avaliativa. E ali já entrego a nota para vocês já vão acompanhando as notas. Espero manter porque se eu não fizer isso toda semana, depois estou ralado. Eu vou tentar manter toda semana a correção, tá bom? Quanto às aulas, já ia me esquecendo, já nos foi mandado que deixa eu ver aqui no e-mail, peraí. Fabrício que enviou o e-mail. Fabrício. Só um minutinho. Olha, 12 semanas ao invés de 18 semanas. Então, o período normal tem 18 semanas. E o período do ERE será reduzido para 12 semanas. Então, nós vamos ter que marcar algumas aulas extras, tá? Então, vai ser normal aparecer no horário de vocês algumas aulas que não são aulas desse nosso convencional. Talvez botar no horário, assim, estender até 10h40, toda vez que postar, entendeu? Para a gente conseguir fechar a carga horária do curso, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso, ou botar numa sexta, ou botar num sábado, alguma coisa assim, porque como é assíncrono, não tem problema, eu posso botar em outros horários que não seja o meu horário convencional de aula, tá certo? Quanto ao andamento do curso, alguém tem alguma dúvida? Para a gente falar agora da parte acadêmica do curso? Acho que não, Thales. Para mim tá tranquilo. Então tá. Bom. Esse aqui é o de instrumentação. Só um minuto. Esse aqui é o meu horário. Pesquisa. Tá aqui. Deixa eu apresentar. Ué. Minha tela está apresentando? Não, né? Achei. Apresentar agora. Tá vendo aí? Tá, né? Beleza. Bom, esse aqui é o nosso programa analítico, tá? E ele vai ser dividido nos PAPRs aí que vocês já estão acostumados, tá bom? Então, essa disciplina de vocês, né? Então, aqui tem objetivo geral e objetivo específico. Apresentar a temática da pesquisa em ensino de física, orientando a prática pedagógica com a visão do pesquisador em serviço, bem como orientar o estudante na sequência de uma pós-graduação em ensino. Apresentar as várias áreas de pesquisa de física, forma da veiculação, os seus resultados em pesquisa, bem como instrumentalizar o desenvolvimento da pesquisa em ensino de física que articulem o dia a dia do professor com a produção de conhecimento da área. Nós já vamos falar ali de algumas outras áreas, tá? Mas ali eu li o que está escrito no plano de ensino, mas vamos falar agora da sua concepção, né? Por que essa disciplina existe no projeto de formação de vocês. Se vocês olharem o curso de vocês, o curso de licenciatura, ele é dividido em duas etapas, basicamente, né? Que é o ciclo básico e depois o ciclo de aprofundamento. Nesse ciclo de aprofundamento, você aprofunda o seu conhecimento em física, em algumas áreas, e na parte pedagógica, em algumas outras áreas, né? Você não tem, por exemplo, nesse curso de vocês, esse curso é de pesquisa e ensino de ciências. Você não tem, por exemplo, um curso voltado para pesquisa na área vamos supor, de semicondutores, como uma disciplina obrigatória. Um curso na área de física de partículas como disciplina obrigatória. Ele pode existir como uma disciplina optativa. Mas essa, no curso de vocês, ela é uma disciplina obrigatória. E ela entra no curso de vocês na parte de aprofundamento. Então, vocês vão notar que não tem como obrigação, na parte de aprofundamento, por exemplo, a área de informação quântica, a área de física de partículas, mas tem na área de pesquisa e ensino de ciências. Por quê? Porque o curso de vocês é um curso de licenciatura. Supõe-se, nesse curso, que a maior parte de vocês vai seguir, não que seja, muitos que formaram seguiram para a área de pesquisa em física, nós já tivemos alunos que seguiram para a área de física médica,
para a área de engenharia. Você pode, né? Muita gente forma engenheiro, vai trabalhar em mercado financeiro. Então, não significa que você teve uma formação e você só pode trabalhar nessa formação. Mas é claro que o projeto formativo ele tem que estar ligado principalmente à área principal de formação de vocês, que é a área de ensino de ciências. Então, se você fizer um curso de engenharia, ele ali vai estar preocupado para quem for, por exemplo, direcionar para uma pós-graduação em engenharia. Aqueles que seguirem outros caminhos vão seguir pelos seus próprios meios. Assim, espera também no curso de vocês, tá? Então, vocês estão no curso de formação de professores e professoras. Espera-se que a maior parte siga se especializando nessa área, né? Esse é o objetivo de uma licenciatura em física. Claro, resolvi fazer pesquisa em física. Pode, né? Nada é proibido na vida, né? Mas a gente tem que ter um projeto formativo voltado para a área de formação de professores. Por isso, a pesquisa em ensino de ciências, ou ensino de física, pesquisa em ensino de ciência mesmo, o nome da disciplina, se eu não me engano, ela é uma disciplina obrigatória no curso de vocês. Então, ela tem dois objetivos. O primeiro é você, como professor, como professora, também, muitas vezes, o dia a dia duro te tira disso, mas aqui é um projeto de formação, a gente espera que, que a carreira do professor, da professora, lá na frente, seja mais valorizada e você possa executar todas as suas potencialidades. E uma delas é você ser um pesquisador, uma pesquisadora em exercício da sua função. Você ter a sua sala de aula, o seu objeto de pesquisa dentro da sua função de professor, dentro da sua função de professora. Isso é o desejável. Às vezes você não tem tempo para isso porque a sua rotina é uma rotina muito puxada, porque você tem que fazer salário, sai de uma escola, vai para outra escola, enfim. Mas é desejável que você consiga ver na sua turma um ambiente de pesquisa de ensino, que você esteja sempre atento. Por que esse meu aluno tem dificuldade de aprender esse conceito? Isso é uma postura de professor pesquisador, que está pesquisando as questões do ensino que você está praticando ali, né? Do ensino de física, no seu caso em particular. Então, é isso que a gente espera. Então, ela tem que ser uma disciplina obrigatória também nesse sentido. E, além disso, ela quer abrir uma outra perspectiva, que é mostrar para vocês as potencialidades da pesquisa de ensino de física, do ensino de ciências, para que você também possa se interessar por uma pós-graduação nessa área de pesquisa, né? Quem sabe você vai fazer um mestrado, um doutorado na área de educação, na área de ensino. Então, essa disciplina também visa abrir esses horizontes, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar algumas áreas de pesquisa voltadas para o ensino. Eu não vou trabalhar nessa disciplina as áreas de pesquisa da física. Vamos estudar quebra da simetria de Lorentz, vamos estudar informação quântica. Não é o nosso objetivo de estudo. A gente quer que você compreenda, até porque você, como professor, como professora, pode nunca vir a ensinar a área de física da informação quântica. Então, mas você, como professora de física, você vai ensinar leis de Newton. Então, você quer conhecer as áreas de pesquisa em física, porque essa é uma temática do seu dia a dia, tá? Então, nesse curso, a gente vai aprender também, não se esgota as áreas de pesquisa de área nenhuma, né? Muito menos na de ensino, mas eu vou tentar apresentar para vocês algumas áreas de pesquisa voltadas para o ensino de ciências, tá? Na nossa ementa constam, por exemplo, pesquisa sobre ensino e aprendizagem. Então, ensino e aprendizagem de física. Quais são as dificuldades? São as pesquisas que a gente chama os aspectos mais cognitivistas do ensino. Então, por que um aluno tem dificuldade? Você está ensinando sobre lei da inércia. Então, é o ensino da lei da inércia e a aprendizagem da lei da inércia. Então, quais são as pesquisas relativas
ao ensino e aprendizagem desse conceito, por exemplo, ou do conceito de calor, ou de circuitos elétricos, tá? Então, essa é uma linha de pesquisa e ensino. Isso desculpa. Isso tem uma certa artificialidade. Quando eu dou esse curso presencial, e eu não vou fazer isso... Eu não vou fazer isso esse ano... Estou lendo minhas coisas políticas, vocês estão vendo tudo aí, não tem problema não. Peraí. Vou abrir aqui. Vou abrir simpósio, SNEF, peraí. EPF, vamos abrir EPF. Muito melhor do que aquelas, quando eu faço o ensino, comitês. Aqui deve ter os comitês, peraí. Aqui, veja. Então, aqui tem, algumas áreas de pesquisa na área de ensino. Isso aqui foi o último encontro de pesquisa e ensino de física. Quando eu faço esse ensino de forma presencial... onde é que está? Quando eu faço esse ensino de forma presencial, eu apresento o que é um projeto de formação, o que é um mestrado, o que é um doutorado. Só que isso tem... Eu não conheço um texto que fale sobre isso, tá? Eu faço isso da minha prática ali. Eu explico o que é um projeto de formação, com essa disciplina de pesquisa, o que é um projeto de formação de um pesquisador, que vai desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, qual é a diferença entre os doutorados, o que é um doutorado de nível, uma pós-graduação de nível internacional, de nível nacional, o que são aquelas qualificações, né? 4, 5, 6 e 7, quando que uma pós-graduação pode ter 7, quando que ela não chega a 7, o que é um qualis de uma revista, qualizar, que todo mundo fala, quando que uma revista é mais importante que a outra, o que é um parâmetro de impacto, eu explico tudo isso. Só que eu não conheço um texto que fale sobre isso. Se vocês quiserem, eu até abro encontros síncronos para a gente fazer isso aqui, mas eu não quero colocar isso como um aspecto formal do curso. Se alguém quiser aprender sobre isso, eu me disponibilizo a discutir, ensinar, seguir esse caminho, abrir aqui e mostrar, tá? E quando eu faço isso de forma presencial, não fui eu, por exemplo, isso aqui não faço sozinho, tá? Esse programa analítico. Ai, meu Deus. Eu tenho que seguir aquilo que já está lá arquivado, essas coisas. Então, isso aqui já está lá. Eu, quando faço a minha apresentação, depois, se vocês quiserem, eu até recomendo entrar aqui, que isso funciona muito mais como uma divisão diária do que aquilo ali que está naquele plano analítico, tá? Porque isso aqui é o que se faz na prática. Se você fizer um artigo científico, você vai ter que enquadrar o seu artigo científico numa dessas áreas que estão aqui, se você quiser participar desse evento. E a mesma coisa para as revistas científicas. As revistas científicas também se dividem nas suas áreas. Então, eu acho que é muito melhor do que fazer áreas assim de... vamos colocar aqui. Vocês vão ver que muitas dessas áreas que estão aqui, de certa forma, elas reaparecem aqui. Por exemplo, ensino e aprendizagem e avaliação em física. Formação e prática profissional do professor de física. Filosofia, história, sociologia da ciência e ensino de física. Física e comunicação em práticas educativas formais, informais e não formais. Isso aqui é o que a gente chama de divulgação científica. Tecnologias de informação e comunicação no ensino de física. Então, aqui, por exemplo, tem 11 áreas. Aqui tem menos, no meu programa analítico. Toda hora eu erro. No meu programa só tem 5, Pesquisa e alfabetização científica, tecnologia no ensino de ciência, formação de professores, tudo. Isso aqui é uma coisa muito mais atual. Mas tudo isso que está aqui também comporta nisso... Não é esse. Nisso que está aqui, nessas sub-áreas, nessas 5 sub-áreas que estão aqui. Isso aqui está muito mais geral do que está aqui. Mas eu recomendo a gente olhar isso daqui e trabalhar mais dentro de uma perspectiva mais atual, que é isso aqui, tá? Como, por exemplo, né, eu estou pegando o principal encontro de pesquisa e ensino de física para mostrar para vocês algumas áreas que ele subdividiu. Você pode entrar numa revista, vou abrir uma revista aqui, Caderno,
Brasileiro de Ensino de Física. Vai aparecer aqui, ó. Você vai ver, aqui também tem uma subdivisão, pode não ser a mesma que está lá, ó, tá aqui, ó. Aqui ele já colocou só essas áreas, ó. Seu trabalho de pesquisa tem que se enquadrar numa dessas. Desenvolvimento de materiais educativos, ensino, aprendizagem de ciências e física, formação de professores de física, história, filosofia e sociologia do ensino de ciências e da física, currículo de ciências e física. Então, isso aqui tem 5 áreas que ele divide. Não significa que não existam mais áreas e que tudo caiba aqui. Significa que isso aqui é o que essa revista aceita e publica, tá bom? Então, se você entrar nas principais revistas, nos principais congressos, vocês vão encontrar essa subdivisão de área. E a sua pesquisa tem que estar inserida numa dessas subdivisões, tá bom? Então, como é que a gente vai produzir no nosso curso aqui? O nosso curso vai caminhar dessa forma. Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui o EPEF. Eu vou pegar um artigo sobre ensino e aprendizagem. E aí, por exemplo, eu posso achar um artigo interessante sobre o ensino e aprendizagem do conceito de máquinas térmicas, para sair do lugar comum. Achei o artigo interessante. Então, a gente vai estudar esse artigo. Esse artigo, a gente vai colocar ele dentro da área de ensino e aprendizagem. A gente vai entender por quê. Vocês vão resenhar, e aí vocês vão me entregar, e isso vai ser avaliado. Vamos partir para o próximo. Assim vai ser a nossa dinâmica de trabalho. E em todos os nossos horários de aula, eu estarei disponível. Então, por exemplo, vamos pegar um artigo aqui qualquer, vamos pegar das contribuições, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui, programa. No programa vai ter. Então, ó, tem aqui as comunicações orais, por exemplo, ó, ensino, aprendizagem e avaliação de física. Então, nós tivemos um trabalho, vamos pegar esse aqui, ó, até que foi bem, ó, ensino, tá aqui, ó, ensino da lei da inércia. Então, esse aqui é um artigo sobre ensino de aprendizagem, isso vai estar lá no tópico de aula, lei da inércia através de metodologias de ensino sob medida e instrução pelos colegas, peers instructions, tá aqui, ó. Então, nós vamos estudar esse artigo, nós vamos resenhar esse artigo, vamos discutir esse artigo. É isso. E aí, ó, esse artigo está muito denso, muito grande, não dá para ser tudo. Não, isso aqui, inclusive, é pequenininho. Ó. Isso aqui é pequenininho. 8 páginas. 8 páginas cabe nas nossas 2 aulas. Vamos supor que esse artigo aqui eu vou ter visto antes e tudo mais. Esse artigo aqui está adequado para as 2 aulas. Então, vocês vão ler nas 2 aulas, tem presença. Aí vai ter uma atividade que vai ser, eu quero que você resenhe esse artigo. Isso pode ser uma tarefa. Eu não quero que resenhe, não. Chega, é muita resenha. Não vou fazer só resenha, não. Eu quero que você agora, com base nessa artigo que você leu, você proponha uma mesma coisa de instrução pelos colegas, mas não sobre lei da inércia, mas sobre o conceito de energia. Em vez de você... eu quero que você trabalhe também sobre a lei da inércia, mas não com instrução pelos colegas, mas sob o ponto de vista da alfabetização científica. Aí você vai e escreve um textinho falando sobre isso daí, tá bom? Esse texto, vai lá, para uma semana é apertado, então eu vou te dar 2 semanas para fazer isso. Só que eu preciso dividir. Na primeira... Porque eu não sei se eu posso, tá? Poderia até consultar o Silvio para saber isso, mas não acho prudente. É melhor a gente marcar uma pequena atividade para terça e uma pequena atividade para quinta, em vez de deixar para entregar tudo na quinta-feira, porque aí depois pode não computar a aula, tá? Eu acho que a gente pode correr risco com isso. É melhor dividir em pequenas atividades. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Então, a dinâmica de trabalho é mais ou menos essa. Ó. Você está aqui, ó. Tem outra contribuição. Espera aí. Programa, voltei aqui. Está aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Comunicações orais. Vamos para história, filosofia no ensino de física. Aí você vai ver, ó. Para além da instituição, o eclipse solar. Vamos ver o que é isso aqui, ó. O que ele falou, ó. Para além da instituição científica, isso aqui é uma pesquisa,
feita. Isso aqui deve ser sobre o eclipse de Sobral, tá? Isso aqui deve ser porque em 1919 ele fez 100 anos. O eclipse de Sobral é importante para a história da física do Brasil. Ele comprova a teoria da relatividade geral e tem uma proposta de pesquisa aqui, tá bom? Pode ser que esse trabalho... então é a leitura, é a postagem de conteúdo. Ele está dentro do quê? Ele está dentro... Ai. Esse negócio são toda hora. Está aqui. Ele está dentro do contexto de filosofia, história e sociologia da ciência e ensino de física. Está dentro dessa área. Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar. Eu quero que vocês conheçam as áreas de pesquisa, tá? Eu quero que vocês conheçam algum... Não vai dar para conhecer tudo, já viram que é muita coisa, mas se a gente puder experimentar aqui umas 4, 5, 6 coisas diferentes, vocês já vão um pouco mais amadurecidos para a formação de vocês, bem como se quiserem se candidatar para um mestrado profissional. O que eu tenho feito no curso presencial? Fiz um pouco no curso remoto do semestre passado e acho que vale a pena a gente tentar manter para esse semestre aqui, que vocês fazem isso com uma certa orientação. Que é o quê? Que é, no final, produzir um trabalho final que é uma espécie de pré-projeto. O que você gostaria de pesquisar? A entrada, por exemplo, do mestrado profissional é a apresentação de um pré-projeto. Se você trabalhar direitinho, pedir as orientações e desenvolver bem, você pode sair daqui com um pré-projeto para se candidatar no nosso mestrado profissional nacional de ensino de física da SBF, que a gente tem um polo em Juiz de Fora, tá bom? Mas isso não é exigência do curso, tá? Que isso fique claro. Mas eu me coloco disponível se você quiser. Às vezes você tem uma vivência no referencial teórico, eu posso ajudar na construção de um pré-projeto, tá? Construir os elementos de um projeto de pesquisa. E isso eu acho que seria o ápice desse curso de vocês. No curso presencial, eu foco bastante nisso. No curso remoto, eu vou focar no conhecimento das várias áreas de pesquisa do ensino de ciências, que, na verdade, é a proposta inicial do curso, tá? Eu não vou colocar isso como um carro-chefe, porque, para desenvolver isso de forma remota, obrigatória, eu não me sinto tão à vontade, mas eu me coloco à disposição para aquele que quiser desenvolver esse pré-projeto, eu posso auxiliar no desenvolvimento desse projeto, tá bom? Basicamente, é isso. O PAPR já está no sistema. Pois não? Acho que eu perdi a conexão. Tá, você falou alguma coisa antes do PAPR que para mim travou. Pois não, Tá normal. Você falou alguma coisa antes do PAPR, para mim travou. Falei que o primeiro PA... Hoje foi o nosso primeiro encontro, mas eu vou disponibilizar o PAPR, queria te pedir só mais uns diazinhos para eu dar a revisada nele, e até quinta-feira ele já vai estar no sistema com a primeira leitura que vocês têm que fazer. Tá, beleza. Tá bom? Joia. Basicamente é isso. Thales. Tiver alguma dúvida. Fernando, pois não? Não, é o que eu tinha feito a pergunta, as atividades continuam aquele prazo de 7 dias, igual era no anterior? Isso. Mas, assim, eu nunca fui muito rígido com esses prazos, né? Precisou adiar um pouquinho, é só pedir. Mas eu vou tentar, eu vou botar no SIGA, já abrir o PAPR com todas as datas prontas ali, tá bom? E aí vocês vão alimentando. Mesmo eu abrindo, eu já vou abrir todas no mesmo dia. E vou dar os prazos, não dos, por exemplo, vamos supor que eu abra primeiro na quinta-feira. Mas na quinta-feira eu já espero botar todas as atividades até o fim do mês. Mas eu vou dar os prazos além desses 7 dias, entendeu? Entendeu ou não? Entendi, tá tranquilo. Por exemplo,
A atividade, vamos supor, você vai começar lendo sobre ensino-aprendizagem. Daqui a 2 semanas, você vai ler sobre História e Filosofia da Ciência, vamos supor. Aí vai ter uma atividade sobre isso, daqui a 2 semanas. Só que essa atividade já será postada na quinta-feira. Só que se eu der um prazo só de 7 dias, não dá nem tempo de você fazer. Eu vou dar 7 dias, vamos supor, daqui a 2 semanas eu vou postar. Aí eu vou contar 7 dias daquela... aliás, daqui a 2 semanas você tem que fazer, mas já está postado. Aí você, daqui a 2 semanas, tem que fazer. Aí você me entrega daqui a 2 semanas, é o prazo que eu... além das 2 semanas, eu vou dar mais 1 semana, que é o prazo que eu preciso dar. Precisou de mais um chorinho, é só pedir que a gente conversa ali. Sempre pelo canal coletivo. Tá entendido. Beleza? Tá bom. Então, por hoje é só. Se ninguém mais tiver pergunta, eu me despeço e aguardo vocês saírem. Deixa eu já cancelar a... Aliás, deixa eu cancelar a apresentação. É isso aí, valeu, boa noite. Então, Thales, boa noite, pessoal. Aí. Falou, boa noite.